Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos sobre investimentos no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como sempre digo, aqui nós não temos uma pauta específica, então fique à vontade para trazer o assunto que você quiser. Se quiser, inclusive, participar com uma entrevistas, perguntas, fique à vontade, é só me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários que a gente faz um contato um com o outro e operacionaliza isso daí. E hoje, um formato um pouco diferente, né? Então, para você que me ouve aí pelos players de podcast, pela Apple, Google Play, pelo Spotify, Deezer, nada vai mudar. Você vai ter todas as informações normal aí, conforme a gente sempre faz toda semana. Mas para você que acaba acompanhando pelo YouTube, ao invés de deixar aquela imagem estática, eu resolvi então gravar e aparecer aqui na imagem do vídeo, né? Eu vejo tantos vídeos aí de pessoas que fazem muito conteúdo bom, somente aparecendo aí, né? Então resolvi fazer o mesmo aqui e nós vamos conversar hoje sobre esse tema, que é meio confuso, parece que não se relaciona uma coisa com a outra, né? Mas eu vou falar sobre o que a Ayn Rand e a Argentina nos ensinam, né? Então são dois professores aí para o momento, né? Então, antes da gente começar no assunto propriamente dito, eu quero lembrar vocês aí que a gente tem o Clube do Livro, que tá legal, as pessoas estão entrando lá, e aí a gente está comentando lá o livro que a gente está lendo, e nós estamos lendo, né, 2 livros, né? Pelo menos eu estou lendo 2 livros aqui para colocar lá. Um deles está aqui, ó, A Revolta de Atlas, esse pequenininho aqui, ó, né, já está marcado aqui algumas coisinhas. Então, esse é um dos livros que a gente está debatendo lá. Para quem ainda não comprou, ele custa menos de R$50 esse livro todo aqui, ó, lá na Amazon. Então tem um link lá para poder comprar ele também no afiliados lá do BP Milhão, né? Isso aqui tudo está no BP Milhão. E também o outro livro que eu comecei a ler, porque eu não aguentei terminar o Atlas para poder começar a ler, é Dominando o Ciclo de Mercado. Um livro muito bom, já fiz um post lá no bpmilhão.com falando as minhas impressões, que eu já li aqui um terço dele, né? Então é um livro muito bom, muito simples, tá? Traz muita informação boa e não é só para quem investe, não. Inclusive para entender um pouco sobre o mercado, né? Tem umas partes do livro aqui muito boas aqui falando sobre como que o governo atua, como que o governo se financia, enfim, é um livro extremamente importante aí para a gente aprender, tá? E também, se você está aqui pelo YouTube, não esqueça de comentar, compartilhar, de curtir, para a gente melhorar o engajamento aqui, que eu percebi que o engajamento deu uma caída depois que eu apareci. Então não sei se foi porque eu apareci ou brincadeiras à parte, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos então começar a falar aqui do assunto Ayn Rand e Argentina, né? Então, trazendo a minha opinião, falando aqui desse livro aqui em específico, né, do Ayn Rand, A Revolta de Atlas, eu também li um terço dele, né, desse tamanhão todo aqui. Um terço desse livro é praticamente todo o livro Dominando o Ciclo do Mercado. Então eu li a primeira parte, que vai até o capítulo 10, e eu já acho interessante, né, que no meio de um romance, ela também traz aqui muita lição do mundo, capitalismo, de eventos de socialismo, de ideias, né? Então isso daqui que é muito interessante. Confesso para vocês que esse livro aqui poderia ser resumido em 700 páginas e ainda deixando romance, hein? Mas tudo bem, deixa lá as 1.200 e poucas páginas que ele tem. Porque tem momento que ela detalha muito, né? E aí entrou no salão com um lustre, com candelabros e não sei o que lá, cortina de cetim. Dá para economizar umas páginas aí. Mas qual é o grande lance do livro, né? É que ela vai te envolvendo. Então ela está narrando uma história, contando alguma coisa numa festa, de repente chega alguém e aí vem uma lição, né? Então ela fala ali, principalmente, uns pontos importantes que eu acho, quando a própria família, né, do Stagart lá, né, que é uma ferrovia, enfim, né, toda a história do livro, critica ele, né, o proprietário lá da ferrovia, por trabalhar demais, só pensar em dinheiro, mas ao mesmo tempo pede, a mãe dele, né, pede para dar um emprego para o irmão, e não dizer para o irmão que deu o emprego porque ela pediu, e sim para o irmão se sentir útil, sendo que ele não tem nada a fazer lá na companhia, né? Então tem todo o desenrolar também sobre esse cenário que a gente vê aí, né, essa grande discussão aí, grande
grande guerra, né, do socialismo, do capitalismo, da meritocracia, né, que eu tenho o meu conceito de meritocracia, enfim. Então, o livro é muito bom por isso. E também tem uma parte muito interessante que o governo cria um mecanismo para evitar a concorrência, né? Ou melhor, para limitar a concorrência. Então, se você está despontando no mercado, criar uma lei, então você não pode mais progredir tanto, porque você tem que dar chance para quem não está progredindo. Mas quem não está progredindo, geralmente não está produzindo valor. Não é tão bom quanto você, mas aí te limitou, então você não pode crescer e aí tem que passar, né, para quem não está produzindo. Então é mais uma forma, né, diferenciada de fazer uma divisão de tarefas, de bens com pessoas que não têm competência, né? E são partes importantes desse livro aqui. Então, da Ayn Rand, o que ela ensina para a gente? Ela traz toda essa parte, né, de meritocracia, capitalismo, das empresas que geram emprego, da busca pela inovação, da tecnologia, né? Então, é uma parte que a gente vê muito hoje em dia aí sendo debatida, né? E critica, obviamente, né, de forma romântica, a parte do socialismo, né, a parte de quem não produz, mas ainda assim quer se beneficiar de alguém que produz, né? Tem uma outra parte interessante no livro também que vai lá um padre e tal, e aí pede dinheiro para ele, né? O irmão dele trabalha, faz umas caridades e precisa de US$ 10.000. E ele vai, cede os US$ 10.000, o irmão dele pede para não falar que foi ele que cedeu, porque as pessoas que trabalham nessa caridade não gostam dele, ou seja, né, você está financiando algo para pessoas que não gostam de você e você não vai poder dizer que é você que está financiando, enfim. É muito bom ler, né, justamente para poder você tirar suas conclusões, se o seu conceito está bom, está certo, está errado, se ela está errado, e é isso aí a gente debate muito lá no Clube do Livro, né? E aí eu trago o caso Argentina, que, né, já converso bastante aí com muitas pessoas e também vejo vários vídeos e opiniões, né? E essa semana passada, na verdade, eu encontrei um amigo que morou na Argentina por 7 anos. Estava morando na Argentina por 7 anos e agora ele voltou para o Brasil, né? Trabalhava no ramo de petróleo lá na Argentina. Obviamente, bate-papo inteiro, quase todo foi falando sobre Argentina, né? Como que está lá, e aí ele foi me contando algumas coisas. Quando a gente fala, às vezes, assim, a gente, não eu, todas as pessoas, né, têm as suas opiniões, parece que a gente está mentindo, né, enfim. Mas quando uma pessoa que estava lá voltou, quantas coisas, é mais difícil você duvidar, né? Então o que acontece? Uma das coisas que eu perguntei para ele logo é como que estava essa questão do câmbio, como que estava essa questão dos investimentos, né? E como a gente tem um canal focado em investimento, principalmente no exterior, o que acontece? Ele me contou coisas muito interessantes. A primeira delas é que, obviamente, todo mundo já sabe que se o governo começa a aumentar os impostos, começa a querer interferir muito, né, no livre mercado, o empresário vai embora. Isso daí é fato. Tá? Então, hoje mesmo eu vi uma notícia de que uma família brasileira expatriou, mandou para fora do Brasil 50 bilhões. Bom, vi isso na mídia, né, na internet, no noticiário. Não sei exatamente a veracidade, mas o noticiário lá, né, noticiou com certeza que ratificou isso daí, checou, e a família mandou 50 bilhões para fora. Pagou um imposto de 2 bilhões, mas mandou 50 bilhões para fora, né? E aí, vendo isso, eu falei, não, então um BPMcast tem que ser sobre esse assunto. Porque lá na Argentina, o que está acontecendo? Quem tem dinheiro está indo embora. Empresário está deixando de investir lá. Porque o governo está congelando preços, está taxando. Ele me falou que o IOF lá está em 65%. Vou repetir, o IOF está em 65%. Tá? E isso é muito ruim, principalmente para empresas grandes que têm filiais, né, que são filiais de matrizes em outro lugar. Então, por exemplo, uma empresa, vou dar um exemplo aqui da Coca-Cola, né? Não é verídico, né? Estou tirando da minha cabeça aqui agora só para poder trazer o exemplo. A Coca-Cola. Aí a Coca-Cola lá na Argentina
está precisando fazer um investimento. E aí ela vai lá e fala com a matriz, e ó, preciso de um empréstimo aí de 100 mil dólares. Legal. A matriz empresta 100 mil dólares, só que ao entrar no país, esse dinheiro tem que ser convertido. Quando ele é convertido, então valores fictícios, tá? Há uma perda de 30%, por exemplo. Então, daqueles 100 mil dólares, já chegou lá 70 mil dólares, porque ele tem que converter para peso argentino. E quando a filial lá tem que pagar a empresa, ela tem que pagar em dólar. Só que nesse período o dólar já desvalorizou de novo. E aí o que acontece? Ela tem que pagar, às vezes, 30%, estou sendo ainda bem tranquilo aqui, 30% a mais. Então ela perdeu 30% na conversão quando recebia, né? Só que na hora de devolver, o dólar está 30% mais caro. E aí ela tem que pagar impostos e pagar também o dólar mais caro para poder devolver. Ou seja, é insustentável isso daí, né? E aí também eu trago aqui um vídeo do Fernando Urus, muito bom, né? Acompanho ele aqui no YouTube, recomendo, onde ele mostrou que no Uruguai, né, tinha casa de câmbio que dava 0 pelo peso argentino. Ou seja, você podia chegar lá e falar assim, eu tenho peso argentino, o que eu faço com isso? No máximo, olha, deixa aqui em cima do balcão e vira as costas e vai embora, porque a gente não paga nem 1 centavo pelo peso argentino. Tem noção do que pode ser isso? A sua moeda não valer 1 centavo? Ele poderia pelo menos comprar por 5 centavos e vender a 50. Um spread aí gigantesco de 90%, mas não. Ele não quis, né? Não estavam aceitando o peso argentino. Então, isso daí demonstra para onde a Argentina está indo, né? E aí, obviamente, os empresários vão sair, né? Vai diminuir o número de empregos. Por quê? Porque se o empresário sai, quem é que vai gerar emprego? O governo gera emprego, né? O governo ele gera serviço público, né? O funcionalismo público, que para pagar o funcionalismo público precisa de dinheiro que vem da onde? Vem dos impostos. Os impostos vêm das empresas, das indústrias e do povo. Então, se as empresas estão saindo, está aumentando o desemprego, né? Então, menos arrecadação. Aí, o que eles fizeram para tentar corrigir? Sobe o IOF, né? E congela alguns preços. Vira para o empresário e fala, olha, você não pode mais aumentar esse preço. Sendo que todo o custo, né, de tudo isso daí aumentou, porque está em dólar. Mas ele não pode aumentar o preço. Vira prejuízo, enfim. É uma bola de neve, então vira um caos isso daí. E isso daí é um problema muito grande que a Argentina está vivendo, porque já foi um país riquíssimo, já foi um país que empreendeu inclusive uma guerra com a Grã-Bretanha, né, com a Inglaterra, por causa das Ilhas Malvinas, ou seja, tinha um poder bélico grande, tinha ali a sua projeção, né, na sociedade, no mundo, geopolítica, mas hoje a gente vê que até para o turismo está difícil, né? Então isso aí aumenta a corrupção, isso daí aumenta a criminalidade, isso daí aumenta o número de pessoas que precisam de benefícios do governo, enfim, né? É um momento ruim para a Argentina, a gente vai acompanhando isso daqui, né? E a gente espera que isso não aconteça com o Brasil, né? E também com outros países, né? A gente veio ter um amigo chileno e ele falou que o Chile também não está muito fácil, não. Eles estão tendo muito problema lá, era um país de direita e agora a esquerda está dominando, enfim, né? Discussões aí políticas. Mas o que eu queria trazer hoje aqui é que, se você ainda não leu este livrinho aqui, Volta de Atlas aqui de Ayn Rand, se você não conhece ela, então entra lá no bpmilhão.com, no Clube do Livro, lá a gente tem falando um pouco sobre ela. Existem outros reviews aí também no YouTube, fiquem à vontade para procurar, tá? E aqui você vai aprender bastante coisa sobre como que a gente deve encarar o governo, encarar as indústrias, encarar as empresas, geração de emprego, a inovação tecnológica, né? E o caso Argentina é o oposto. A gente está vendo na prática, se você fizer pesquisas aí, acompanhar também outros canais, como o Fernando Urich, como eu falei, né? Assistam esse vídeo dele, e vocês vão ver que realmente é triste ver que um país como a Argentina está em decadência total, empresários deixando o país, o governo aumentando os impostos absurdamente,
desemprego aumentando, limitação para compra de dólar, você não pode mais comprar dólar, o tal do dólar blue, né, que é o dólar do câmbio negro dele lá, tem um spread de 100%, ou seja, o governo vira e fala assim, você só pode comprar 200 dólares aqui, tá? Qual é o preço do dólar? Bom, 1 dólar é 75 pesos argentinos. Aí você vai no câmbio negro, dólar blue, você paga lá 150 pesos argentinos por 1 dólar. Só que no câmbio negro você pode comprar 1.000 dólares se você tiver dinheiro para isso, né? E no câmbio oficial você não pode comprar porque o governo limitou a compra de dólares lá, tá bom? Isso fica difícil até para assinar um Netflix, um Spotify, essas assinaturas aí que elas são atreladas ao dólar, né? Então, é triste a gente ver isso daí, vamos acompanhando. Fazendo mais um adendo aqui, eu lembro uma vez que num grupo alguém perguntou por que eu não investiria na Argentina, ou se era uma oportunidade ou não, né? Então, naquela ocasião eu expliquei, já tem mais de um ano isso daí, naquela ocasião eu expliquei. Bom, não é porque o Tesouro Direto argentino está pagando, né, juros muito altos que isso é um bom investimento. Segurança. Lembrando aqui do Brasil, né, quando estava IPCA mais 7,8, eu comprei naquela época, o país não estava na melhor marca de juros, de inflação, né? Depois caiu aqui e foi até um bom negócio, mas isso tudo significa um risco maior. A gente vê já a curva de juros aqui futura, né, do Brasil já subindo lá para casa de 8%, 9%, por quê? Porque o período da pandemia trouxe aí mais gastos, né, para todo mundo, então isso daí há discussões, né, como se o governo fosse o culpado sozinho disso daí, o que eu, na minha opinião, não é. É todo um conjunto, e eu não acho que um governo sequer sairia ileso disso daí, é inevitável, né? Mas é o risco-retorno, relação risco-retorno, né? Então, não investiria na Argentina, não investiria na Venezuela, não investiria na Colômbia, no Chile, enfim. A gente tem que procurar um mercado mais sólido, numa moeda mais sólida como o dólar, né? Então, reflitam sobre isso, deixem os comentários, tanto aqui nos podcasts aqui dos players, né, que dá para deixar um comentário lá, ou então, se você tiver no Spotify, no Apple Podcast, ou no Google, Deezer, dá um pulinho depois lá no YouTube, deixa lá o seu comentário, tá? Ou então no Clube do Livro, e o link vai estar aqui na descrição. E se você tiver alguma dificuldade, é só me mandar um direct, mandar qualquer coisa. Faz um sinal de fumaça, eu envio para você e a gente vai conversar sobre esses assuntos aí, certo? Então, por hoje é só. Vou ficando por aqui nesse BPMcast e nos vemos então no próximo vídeo, no próximo post, no próximo BPMcast. Forte abraço a todos.